Boa noite, pessoal do Território MLS. Eu sou Juliane Guimarães, sou jornalista e estamos dando início à nossa coletiva do Território MLS. E nessa primeira, para estrear, nós temos aqui o Bruno Costa, que é Head Scout do San José Earthquake, responsável por observar e indicar jogadores para o clube. O Bruno também passou pelo Fluminense aqui no Brasil. É isso, Bruno? Oi, Juliane, tudo bem? Prazer, os amigos aí do Boa noite, Território. seja bem-vindo. Obrigado. Eu tive, na verdade, trabalhei 10 anos na CBF, né, na Seleção Brasileira. Fui supervisor das seleções de base, também responsável pelo departamento de scout das seleções de base. Fui diretor da base do Fluminense 4 anos e também diretor da base do Figueirense por 1 ano. Então foram 15 anos aí trabalhando no Brasil antes, né, do meu retorno para os Estados Unidos em 2016. Né, eu já tinha morado nos Estados Unidos, fiz faculdade, joguei futebol aqui nos Estados Unidos, a nível universitário. Então foi um retorno em 2016. Já estou entrando aí na minha 6ª temporada aqui no futebol dos Estados Unidos. Já tem um tempo, né? Bastante. Pois é, vamos iniciar essa coletiva com a pergunta do jornalista Gustavo Demétrio. Boa noite, Ju. Boa noite, Bruno. Boa noite, Guilherme, que também está por aqui no nosso programa. Um prazerzaço estar aqui falando com o Bruno, que sempre tem um papo muito bom e principalmente com muito conteúdo. Bruno, já para começar no nível alto, tratando de regras da Major League Soccer, né, que o pessoal em casa tem muita dificuldade em relação a isso. O pessoal sempre manda pergunta para a gente em relação a essas regras da Major League Soccer. E eu queria saber de você, se essa complexidade nessas regras que a Major League Soccer impõe para suas franquias, em contratações de jovens também, se de alguma forma isso atrapalha teu trabalho ou não, ou é mais um motivador, é um combustível a mais para você fazer uma coisa ainda melhor. Não, com certeza, Demetrio. Pelo contrário, eu acho que maximiza mais o nosso potencial de trabalho, a nossa avaliação, o nosso monitoramento de mercado. A gente sabe já durante o off-season, né, o quanto a gente vai ter de dinheiro disponível para contratações de atletas. A gente já faz um planejamento estratégico, não só para o ano seguinte, mas para os próximos 2, 3 anos, em cima das posições, dos atletas das categorias de base que a gente tem subindo, dos atletas até mesmo, né, alguns atletas homegrown players que acabam indo para a universidade. A gente também tem a preferência de assinar esses atletas se eles foram formados na nossa base. Então, são várias vertentes de monitoramento dentro do mercado e eu acho que facilita para quem faz um trabalho bem feito. Então, a gente precisa analisar o perfil do jogador e a gente tem um orçamento já por posição, né? Se a gente vai assinar um primeiro volante, né, um zagueiro, um atacante, a gente precisa ir no mercado e encontrar o atleta que se encaixe no nosso modelo de jogo e também que se encaixe dentro do nosso orçamento. Então, acaba ficando um trabalho muito mais gostoso, né, no bom sentido, né, quando a gente vê o resultado também de atletas que a gente traz para o clube num custo baixo, dando um retorno técnico, né, para o nosso clube. Perfeito. Vamos agora para o nosso jornalista, que é o convidado, que é o Guilherme Lacerda. Fala, galera. É um prazer estar estreando aqui na coletiva Território MLS com o Bruno, no seu trabalho no San José, com o Guga, né, já conhecido
de Território MLS Debate. A minha pergunta também vai na linha do Gustavo Demetrio, mas eu queria saber sobre mais uma questão de bastidor. Se existe muita competitividade, seja no draft, seja no homegrown player, no trabalho de base, principalmente no San José, que tem muita concorrência, né, na Califórnia, com o Galaxy, com o LAFC recentemente. Então, existe essa competitividade por jogadores da base? Foi um trabalho desde a minha chegada no clube no começo de 2017. Né, o executivo do clube, o Jesse Fioranelli, que me contratou, a gente conversou muito, até usando a minha experiência já de mais de quase 20 anos trabalhando também no processo de formação. A gente revitalizou todo o trabalho de base do San José. Quando a gente chegou no clube, só tinha um atleta formado na base na equipe profissional. Né, hoje já são 10 e a gente tem pelo menos mais 5, 6 atletas aí com grande potencial para assinar como homegrown nos próximos, pelo menos aí 12 meses a 1 ano e meio. Né? A gente tem os territórios, né, e com relação ao... nenhum clube da MLS ele pode entrar dentro de uma área de 120 quilômetros, né, de San José, né, isso é uma regra da liga, e pegar um jogador nosso. Então a gente procurou potencializar as nossas parcerias com as equipes locais, né, a região, né, de San José, na Bay Area, a gente tem uma população aí em volta de 10 a 12 milhões de habitantes dentro do nosso território, é bastante gente. Então a gente fez parcerias, a gente começou a fazer um monitoramento com observadores espalhados nos mais diversos cantos da nossa região para que a gente pudesse identificar e trazer esse atleta o mais jovem possível para dentro do nosso ecossistema. Isso vem funcionando muito bem, né? Nossa equipe ano passado tinha 5 jogadores abaixo de 20 anos com contrato profissional e o atleta homegrown mais jovem da história da MLS a assinar um contrato foi um jogador nosso, o Emmanuel Ochoa, Emi Ochoa, um goleiro de 14, né, ele tinha 14 anos em 2019, quando ele assinou o primeiro contrato com a gente, e hoje ele já é o 4º goleiro do profissional com 15 anos. Então isso mostra o trabalho que a gente tem. Na última seleção pré-olímpica, a gente tinha o Jackson Hill, que foi eleito, né, o melhor centrocampista da CONCACAF, o Best Eleven. A gente tinha o JT, né, um goleiro também formado na base, o Jackson foi um atleta que a gente pegou no draft, e a gente também tinha um Kate Cowell, um atacante de 17 anos, que estreou com 15 anos no profissional, formado também na nossa base, que com certeza vai ser uma das grandes revelações aí da MLS na temporada 2021. Perfeito. Bruno, agora uma pergunta minha mesmo para você. O que te fez escolher essa profissão e por que os Estados Unidos? Juliane, na verdade, eu fui diretor executivo de base, fui gerente de futebol, e a parte de scout, se você pegar hoje, grande parte dos executivos de futebol hoje que trabalham na Europa, no mundo do futebol, eles tiveram essa experiência na parte de scout, de recrutamento também, porque é primordial o conhecimento de mercado para um executivo de futebol. Então, são funções que andam lado a lado. Então, foi uma coisa, quando eu entrei na CBF em 2001, ainda com 21 anos, muito jovem, né, eu entrei para fazer a parte como supervisor, né, fazendo mais a supervisão administrativa, e ao lado da supervisão administrativa também comecei a fazer a supervisão técnica com os treinadores das seleções de base. E o departamento de scout naquela época, 20 anos atrás, ele não era tão organizado, né, a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. Então a gente ia para o campo, a gente viajava muito, a gente observava em loco, e isso começou a me dar muita experiência, muito conhecimento de mercado, né, para exercer a minha função. E os Estados Unidos foi uma opção profissional. Eu morei nos Estados Unidos entre os 15 e 20 anos, né, como eu disse, entre 95 e 2000. Fiz faculdade, fiz segundo grau aqui, estudei, já falava o idioma fluente, né, nesse meu retorno do Brasil em 2001. Então, isso tudo, os 15 anos que eu passei no Brasil antes do meu retorno para a MLS em 2016, foram me preparando para que eu pudesse participar desse crescimento e desenvolvimento da MLS. Já era um sonho meu, já era um planejamento pessoal meu, acompanhando o desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos, o desenvolvimento da MLS, e não tenho dúvida que eu tomei uma decisão muito acertada, né, há 6 anos atrás, quando eu decidi largar a seleção brasileira, né, inclusive conversando com o presidente na CBF na época, ele perguntou o porquê dessa minha posição, né, eu passando para ele que eu vislumbrava, né,
abrir as portas também para novos profissionais brasileiros, e hoje eu fico muito feliz, né, de ver o Zanota ali trabalhando no FC Dallas, um grande profissional, né, o músico, o Ricardo, o músico que já mora nos Estados Unidos há bastante tempo, o Ricardo ali no Orlando City, né, e outros grandes profissionais que a gente, com certeza, estará vindo aí para a MLS no futuro próximo. Com certeza, cada vez mais a gente vê brasileiros, né, nos Estados Unidos. Aqui tem uma pergunta do Perseu Macedo. Ele perguntou: boa noite, muito bom acompanhar uma coletiva de um excelente profissional do Earth Cooks. Gostaria que o Bruno comentasse as perspectivas para o ano e as possíveis futuras contratações, ou se o elenco está fechado para a temporada. Esse ano foi um ano muito atípico para todo mundo, né, devido à questão da pandemia. A gente teve uma temporada curta ano passado, ao invés de jogar 34 partidas na temporada regular, a gente acabou jogando só 22, né, classificamos para o playoffs, né, a gente tem vários jogadores com contrato em vigor até o final dessa temporada, a gente tem uma limitação de elenco, você pode ter no máximo 30 jogadores, você tem as questões orçamentárias que precisam serem bem definidas, além das questões de atletas internacionais. A gente contratou até agora um lateral direito, o Abecades, um lateral argentino, que estava no Libertad do Paraguai. O Chofis, né, para quem acompanha o futebol mexicano, era uma grande revelação do futebol mexicano, formado no Chivas Guadalajara. O nosso treinador, o Almeida, ele já tinha tido a oportunidade de trabalhar com esse atleta. A gente trouxe um menino que estava na nossa segunda equipe, no Reno, numa parceria, um atleta que eu monitorava dentro do mercado americano, um atacante, o Bendy Kakanovic, um menino de 20 anos, com muito potencial, e a gente está analisando aí com certeza mais uma ou dois atletas, duas contratações para a temporada, né? Então não vou entrar muito em detalhe da posição e, obviamente, dos nomes, mas a gente não finalizou ainda as contratações. A janela ela termina, a primeira janela dia 1º de junho, né? E a segunda janela de transferência ela abre no dia 7 de julho e termina na primeira semana de agosto. Então a gente tem tempo ainda, né, para estar lapidando aí o nosso elenco para a sequência da competição que começa, né, no dia 16 de abril para a gente contra o Houston fora de casa. Vamos para mais uma pergunta do Eduardo. Ele perguntou: Bruno, qual a diferença de trabalhar no Brasil e aí nos Estados Unidos? Muito boa pergunta, né? E foi um dos motivos, uma das decisões que eu tomei na época de retornar para os Estados Unidos. A gente melhorou muito, né, o processo de profissionalização no futebol brasileiro. Eu participei do começo da ABEX, que é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Hoje a gente tem grandes profissionais, hoje tanto na base como no profissional. Isso facilita muito essa interação. Mas o Brasil, a gente vive num ambiente totalmente político, politizado dentro dos clubes de futebol. Então a grande diferença é ter a cobrança, ela existe sim, mas ter a tranquilidade de participar de um projeto a médio e longo prazo. Estou indo para a minha 5ª temporada dentro do San José. Em 2016 eu fiquei no Fort Lauderdale Strikers como gerente de futebol. Era a equipe que o Ronaldo Fenômeno, ele tinha uma participação nessa equipe. Mas eu vim para a MLS em 2017, já estou indo para a minha 5ª temporada. Tudo que foi organizado e planejado desde a minha entrada no clube, a gente vem alcançando com metas. Então isso é uma diferença grande. A gente tem tempo de executar o nosso trabalho, e o nosso trabalho ele é analisado por meritocracia, né? Então é uma coisa muito importante. A gente tem metas a serem alcançadas também durante a temporada, e isso facilita muito a comunicação também que a gente tem dentro do departamento de futebol e também dentro do clube. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta do Rafael Ramos. Ele disse: Bruno, parabéns pelo seu trabalho. Como é o relacionamento com os agentes de futebol, com o departamento de scout no San José? Rafael, a partir do momento que você ganha uma credibilidade no mercado, né, então você começa a ser respeitado. A gente está há bastante tempo trabalhando no futebol, e um pouco da diferença do Brasil para a MLS, que no Brasil o relacionamento nosso em clube era muito voltado para o mercado interno e sul-americano. A MLS, por ser uma liga realmente globalizada totalmente, né, uma liga transmitida aí para mais de 180 países, a gente tem mais de 60
60 diferentes nacionalidades de atletas jogando dentro da MLS. O interesse pela liga é muito grande de todo mundo. Então, eu lido com agentes chineses, japoneses, do mundo árabe, russos, né, Europa em geral, América do Sul, América Central. Né, a gente viu agora, ultimamente, uma matéria que saiu, acredito que no UOL, inclusive me entrevistaram, né, 43 jogadores sub-23 da América do Sul, né, jogando hoje dentro da MLS. Né, o próprio Brasil hoje abrindo os olhos para contratar atletas da MLS. A gente viu o retorno do Thiago Santos, né, para o futebol brasileiro agora, né, o interesse em outros jogadores da liga. A gente vê a questão do Castellanos, o próprio Atuesta, né, a gente vê muito essa questão na mídia, mas o relacionamento é o mais profissional possível. A liga ela tem regulamentações que precisam serem seguidas, ela não permite ter mais de um agente envolvido nas negociações. Então, essa idoneidade dentro do processo facilita muito também a nossa comunicação para quem trabalha sério. Bruno, nós temos aqui Felipe de Recife, não foi bem uma pergunta, mas ele falou que, Bruno, é sempre um prazer ouvi-lo. Grande abraço, e ele é de Recife, Pernambuco, aqui onde eu estou neste momento. Terra boa. Agora eu vou voltar a pergunta para o Gustavo Demétrio. Ô Bruno, você em parte já respondeu naquela sua resposta ao Guilherme, porque eu ia perguntar justamente sobre essa questão de um time, de uma franquia na Major League Soccer não poder garimpar jovens em outras regiões que tenham outras franquias na liga. Você acha que isso é um dificultador, um limitador do desenvolvimento dos jovens nos Estados Unidos? Como isso poderia atrapalhar, se é que atrapalha? Qual o seu posicionamento sobre isso? Demetrio, é uma discussão que vem tendo também dentro da liga com relação a isso. Os Estados Unidos ele tem 50 estados, tá? Você tem os estados, aqui chama de Green State, que são os estados verdes, onde não tem equipes da MLS. Você tem a liberdade de ir em qualquer desses lugares, e não significa, por exemplo, o Orlando City está localizado em Orlando, ele tem uma região de ali de 120 quilômetros em volta dele. Isso não significa que eu possa ir a Jacksonville, Tallahassee, no norte da Flórida, e recrutar jogadores dessa região. Né? Os Estados Unidos é um país de dimensões continentais, com 320 milhões de habitantes. Então, eu acho que a limitação não é tão grande como muitos pensam. Por outro lado, algumas equipes anteriormente elas não realizavam trabalho de recrutamento bem feito, se apegavam muito nessa questão delas estarem protegidas pela questão territorial, né, e não faziam o seu trabalho da melhor forma. Então a MLS ela vem cobrando esse trabalho também das equipes da MLS, e eu acredito que no futuro próximo terá como uma lista de descoberta, como já tem dentro da liga, onde você terá que passar nomes de jogadores que você esteja monitorando no teu mercado interno, e se você não fizer o seu trabalho de recrutamento de scout bem feito, e não colocar o nome de um atleta da sua região, da base, dentro dessa relação, que terá uma limitação também de números de atletas para a MLS, esse atleta ele tem a liberdade de ir para qualquer outro lugar. Então, são mecanismos que a Liga vem trabalhando. A questão de base na Liga ela vem explodindo realmente a nível de investimento de 4, 5 anos para cá. Né? A gente já está vendo os grandes resultados e atletas que vêm saindo dos Estados Unidos aí, sendo negociado para o mercado internacional europeu, né, principalmente. Então, depende de como você olha. Né? A nossa equipe ela não tem alojamento, né? A gente está começando agora com um projeto para que a gente tenha uma residência, né, para alguns atletas de regiões fora da nossa possam já viver dentro do nosso dentro do nosso ambiente aqui dentro do clube. Então é um modelo que vários clubes da liga estão fazendo. A MLS hoje, o Demetrio, ela investe, quando eu digo MLS, eu digo as equipes da MLS, o investimento total dentro das categorias de base na temporada 2019, não vou falar 2020, que foi a época da pandemia, e esses números ainda não saíram, foi de quase 100 milhões de dólares. Né? 100 milhões de dólares de todas as 26 equipes da MLS. Você divide isso, você vai dar um investimento aí em torno de 3,5, 3,6 milhões de dólares por equipe somente nas suas categorias de base. Então isso mostra o quão sério
a Liga está olhando para o trabalho de formação. Temos mais uma pergunta de Felipe. Bruno, qual a sua visão a respeito de times brasileiros sondando possíveis reforços vindos da MLS? E como enxerga o crescimento da Liga? Melhores treinadores, né? Hoje você tem na MLS, hoje a gente tinha o Tata Martino, foi treinador da seleção argentina, do Barcelona, hoje é treinador da seleção mexicana. A gente tinha o Thierry Henry até o mês passado, por problemas familiares ele decidiu retornar, foi auxiliar técnico, né, da seleção belga na Copa de 2018, Frank de Boer, treinador da Holanda, Matias Almeida, treinador do nosso clube aqui do San José, foi o melhor treinador, né, das Américas em 2018, campeão da CONCACAF, ressuscitou, né, durante 3 anos ali, ressuscitou a equipe do Chivas, que não ganhava um título há mais de 10 anos, a equipe mais tradicional do México. A gente tem os 2 últimos treinadores da seleção americana, o Bruce Arena, né, e o Bob Bradley. Então, com melhores treinadores, com melhores profissionais, você vai desenvolver atletas de qualidade. E automaticamente o mercado internacional vai olhar para os Estados Unidos de uma forma diferente, como já vinha olhando. Então, e isso não se difere do mercado brasileiro, né? Então, a gente viu aí várias notícias com relação ao Latif Blessing no ano passado, a gente viu notícias sobre né, a questão aí do próprio Atuesta e do Castelhanos, a gente vê notícia, a ida do próprio Thiago Santos, que foi um atleta que veio e retornou. O Brasil hoje, né, ao contrário, é a segunda equipe, é o segundo país, depois do Canadá e dos Estados Unidos, que mais exporta jogador para a MLS. São 24 ou 25 atletas hoje brasileiros dentro da liga, né? Estados Unidos, Canadá, Argentina e depois o Brasil, né? O Canadá e os Estados Unidos são países que participam da MLS, então isso mostra também que o Brasil está exportando muito mais atletas para a MLS e também vai começar a importar também esses atletas, como faz do mercado mexicano, vai começar a fazer também, da MLS. Mais uma pergunta aqui do Felipe Santos. Bruno, fale um pouco sobre o jovem goleiro do San José que esteve no pré-olímpico com os Estados Unidos, Marcinkovski. É o JT, é um jogador formado na nossa base, né? A gente respeita muito a decisão, né? Hoje, agora, inclusive antes o JT foi titular da seleção sub-20 no ciclo da geração 97 98. Né, ele era o titular até começar o pré-olímpico, né, dessa geração, por decisões do treinador, ele acabou não começando, jogou somente uma partida, foi titular da nossa equipe o ano passado, né, na temporada 2020, né, é um goleiro com uma qualidade com os pés assim, muito boa, é um goleiro calmo, líder, né, do nível intelectual muito alto, né, e a gente tem uma escola de goleiro muito boa dentro do nosso clube. A gente tem o Emanuel Ochoa, que é o 4º goleiro do profissional hoje, um garoto nascido em 2005, de 15 anos, né, que tem um potencial assim também formidável, um goleiro de quase 1,90 m, longilíneo, canhoto, rápido, né, muito técnico, né, uma qualidade com os pés. Ele lembra muito o Ederson, né, goleiro brasileiro que está no Manchester City, que também é canhoto. Então o JT com certeza vai ser um mentor, né, para o Emi Ochoa, né, que é nosso goleiro de 15 anos, que já tem um contrato profissional com o clube, e para o futuro do San José tá bem resguardado ali nessa posição. Certo. Guilherme Lacerda, acho que ele tem mais uma pergunta para você. Bruno, queria que você falasse sobre uma franquia em particular, né? Que já que na MLS temos um caso bem particular, que são franquias que podem começar o trabalho do zero, e nesses casos o trabalho do scout deve ser muito acionado. Questões como montagem de elenco, se o elenco é equilibrado, claro, estou falando do Austin que estreia nessa temporada. Eu queria saber como um head scout, no seu caso, agiria numa franquia de expansão como o Austin. É importante você conhecer muito o mercado interno, né? Conhecer toda a pipeline dentro do futebol dos Estados Unidos. A gente tem aqui a USL, que é a 2ª divisão, né? A gente tem a USL League One, que é como uma 3ª divisão, que hoje concorre com a Nissa, né, que é uma concorrente. Você precisa
entender o perfil de jogadores. Você precisa entender também como funciona o draft. O draft ele é importantíssimo, né? Não tanto quanto o futebol americano, o basquete, o hóquei e outros esportes americanos que necessitam do draft para montar os seus elencos, diferente da MLS, que tem as categorias de base, né? Essas equipes eles não têm as categorias de base como no futebol, aqui no soccer, né? Então, mas você pode encontrar bons valores. Um exemplo é o Jackson Hill, que deu exemplo agora, um atleta que a gente pegou no draft, logo na minha chegada ao clube em 2017. Né? Você tem o último caso aí, o Daryl Dickey, atacante, né, que até agora poucos entendem como ele acabou passando pelo Inter Miami, o Nashville e o Vancouver, antes de ser draftado pelo Orlando City, um atleta que já era predominante dentro do college, um atleta que a gente observava há bastante tempo, eu dentro da minha função, um atleta que sempre demonstrava na universidade que seria um atacante com muita força, com um perfil muito parecido com o Josie Altidore. Então você precisa entender isso tudo, conhecer a liga. O Austin ele tem hoje o Claudio Reyna, que é o diretor de futebol do clube, o Wolf, que trabalhou no Columbus, foi auxiliar da seleção principal americana. Então, todo esse conhecimento da liga e hoje, conhecendo bem esse processo, você precisa trazer jogadores num salário baixo que já estão dentro da liga, né, e acertar nos GPs e nos jogadores TAM, que é o Target Allocation Money, que são os jogadores do teto intermediário. Né? Esses jogadores vão te dar um suporte, até porque as equipes de expansão elas não têm ainda atletas da categoria de base. Então, elas precisam muito dessa observação de atletas americanos nas ligas menores, atletas americanos que estão na Europa em ligas menores, e também entender, né, o Walsh acabou pegando 2 jogadores nossos do San José, a gente negociou o Nick Lima, lateral direito nosso, formado na nossa base, e o Danny Hussen, que é um atacante holandês que a gente trouxe para o clube em 2017, que também, né, então foi o caminho que o Austin fez. Eu acredito que eles tenham feito um bom trabalho, né, nessa montagem de elenco para o primeiro ano, e o Austin com certeza vai ter uma temporada aí de bons jogos e de sucesso. Só não espero que seja mais que o nosso, porque a gente está na mesma conferência, né? Somos concorrentes. Bruno, nós temos mais uma pergunta para ti, do Gustavo. Ele perguntou: Bruno, investir nas categorias de base dentro de um modelo mais tradicional de formação ou prospectar talentos no draft? Usar os dois de forma complementar? Como você enxerga essa característica das ligas dentro dos Estados Unidos de formar atletas em universidades? Eu acho que o modelo misto depende muito de como você está dentro do teu processo de formação. O nosso clube hoje, depois de 4 anos, né, desde a nossa chegada ao clube, o investimento, a qualificação dos profissionais, né, que a gente trouxe para dentro do clube e o perfil de atleta que a gente vem formando, a gente está numa situação hoje muito boa a nível de qualidade de atletas na base. E isso, naturalmente, vai diminuir a importância do draft para a gente. Mas, né, a gente vem tendo sucesso também nos atletas que a gente vem draftando. Né? Desde 2017, todos os atletas que a gente draftou no primeiro round. 2017, o Jackson. 2018, o Paul Marie. 2019, o Said Had. Em 2020, o Tanner Bison, no zagueiro. Todos os 4 ainda estão no elenco. Os 4 têm contrato profissional. A gente também draftou o Jake Scarran, que é um segundo volante da Universidade da Carolina do Norte, Chapel Hill, que hoje também faz parte do elenco profissional. E a gente tem 10 atletas formados na base. Então, entre atletas formados na base e atletas que vieram do draft, a gente tem 15 jogadores dos 28 no elenco, mais de 50%. Então, esse equilíbrio ele é importante, junto com atletas experientes como Chris Ondolowski, Shea Salinas. É importante que esses atletas, né, mais experientes dentro do vestiário, eles passem os mais de 10, 15 anos, caso do Ondo, que eles têm de liga. E essa transição ela é fundamental para esse novo grupo de jogadores. Então, eu acho que precisa andar lado a lado. Outros clubes, eles não dão tanta importância para o draft. O caso é o Philadelphia Union, que nos últimos 2 anos, por decisão do diretor de futebol, eles acabam negociando, né, eles não pegam nenhum atleta no draft.
né, por ter uma categoria de base também de qualidade, mas você ainda, como eu disse, consegue encontrar, principalmente nos top 10 ali, né, entre os 10, das 10 primeiras escolhas, você ainda consegue encontrar atletas que podem ser desenvolvidos na sua equipe, na sua segunda equipe, e depois fazerem parte do teu elenco profissional. Perfeito. Bruno, temos mais uma pergunta do Diego Padovani. Bruno, na sua opinião, qual a principal diferença entre o scout dos clubes da MLS em comparação com o scout dos clubes brasileiros? No Brasil mesmo com uma limitação hoje, né, que não tinha antes de número de atletas no elenco, você no Brasil é focado no mercado específico. É o mercado interno brasileiro e o mercado da América do Sul. Então a gente está falando aí de 10 países. Na MLS, a gente monitora o nosso clube dentro da nossa característica de jogo, dentro do nosso modelo de jogo. A gente monitora pelo menos 25 a 30 mercados, né? Escandinávia, Espanha, Portugal, Holanda, Bélgica, Japão, Coreia do Sul, América Central, Costa Rica, Honduras, México, América do Sul toda, né? Então você precisa identificar mercados. Segunda divisão da Alemanha, que o modelo de jogo, a intensidade e as questões orçamentárias se encaixam muito também com a MLS, né? Você precisa entender também, né, aonde você vai buscar, baseado de como o seu treinador joga, de como a sua equipe joga, né? Eu digo que não existe certo e não existe errado no futebol, né? Cada clube tem a sua forma de jogar. O nosso clube aqui, o San José, a gente tem uma forma única de jogar dentro da MLS. É a única equipe da liga que joga a marcação homem a homem, que acompanha o Matias Almeida desde a época do River Plate, do Banfield, do Chivas Guadalajara, sabe como o Almeida trabalha, a escola do Marcelo Bielsa, né? Muito parecido com o Gasperini no Atalanta da Itália, né? Parecido com o Marcelo Bielsa no Leeds United. Então, são modelos, né? O nosso modelo ele precisa de atletas específicos, com qualidades específicas dentro do nosso modelo de jogo, né? Um atleta que se encaixou muito bem no nosso time foi o Judson, né, que a gente trouxe, né, que eu tive o prazer de indicar e trazer do Avaí, né? O Judson tinha jogado 3 anos no Avaí, né? Poucas pessoas, né, notável, digo, nas equipes, né, as 12 principais equipes do futebol brasileiro, eu vendo hoje o nível que o Judson atingiu e vendo a qualidade do Judson para a nossa equipe dentro da liga, né, um atleta que acabou passando desapercebido dentro do mercado brasileiro, então, e hoje é um dos, né, principais volantes hoje da MLS, então, porque a característica dele encaixa muito dentro do nosso modelo de jogo, um primeiro volante de muita intensidade, que ganha muitos duelos defensivos, mesmo sendo volante de 1,69 m, né, com boa qualidade também na saída de bola. Então, como scout, você precisa interpretar, né, e criar o QPI, né, que a gente tem dentro do nosso clube, que é o parâmetro, né, um identificador, para você entender o perfil de atleta que você vai buscar do mercado por posição. O Perseu também tem mais uma pergunta para ti. Os protocolos de segurança e cuidados contra a Covid-19 tiveram alguma mudança com relação de como foi a temporada 2020? E as equipes vacinaram seus jogadores ou aguardam o governo? Não. Aqui nos Estados Unidos, cada condado, né, cada estado tem a sua própria responsabilidade, né, com relação à vacinação. A Califórnia está muito adiantada dentro desse processo. Eu já estou tomando a minha segunda dose na segunda-feira, né, tomei a primeira dose dia 9 de março, e os atletas do clube, a partir do dia 15 de abril, todas as pessoas acima de 16 anos na Califórnia já poderão tomar a vacina. Eu tomei junto com o pessoal do clube que trabalha no staff, porque a gente lida com jovens, né, principalmente a gente trabalha também junto com os atletas da nossa base, e a Califórnia, há um mês atrás, ela liberou, né, para tomar vacina quem tinha esse contato direto com os atletas das categorias de base. Então, todos os treinadores da base já foram vacinados, né, a gente, o pessoal do departamento de futebol todo, os atletas da equipe profissional, né, e das categorias de base acima de 16 anos, a partir do dia 15 de abril, já todos serão vacinados. Equipes como Atlanta na Geórgia, que tem uma regulamentação diferente, já foram vacinados a primeira dose, Texas também, o Houston, se eu não me engano, também já tomou a primeira dose. Então, a MLS está respeitando
o órgão governamental de cada cidade, de cada estado. Bem diferente daqui do Brasil, né? Ah, A pergunta agora vai para o Gustavo Demétrio. Certeza que ele quer fazer mais umas perguntinhas para ti. sem problema. Muito boa a entrevista até aqui, diga-se de passagem. E, Bruno, uma coisa que você falou e despertou minha curiosidade foi quando você citou a transferência do Thiago Santos aqui para o Brasil, outros jogadores, vários, que estão na Major League Soccer sendo especulados, o Atuesta e o Castellanos, que jogam em LAFC e New York City, respectivamente, sendo especulados no Palmeiras. O que você acha para um jogador, aí na visão do jogador, né? O que você acha dessa comparação? Porque esses jogadores, obviamente, querem alçar a Europa. Então, para chegar na Europa, ou para chegar nos objetivos deles, enfim, seja qual forem, você acha que jogar na MLS hoje seria um passo à frente de jogar no Brasileirão, ou não o Brasileirão estaria na frente da Major League Soccer? Demetrio, eu vou abrir para você aqui, e a gente que trabalha com futebol, eu sou muito transparente, né, sem rodeio, sou um defensor árduo da MLS, né, é uma liga que está no processo de evolução, mas aí depende muito do perfil do jogador. Eu vou te dar 2 exemplos de atletas que foram contratados por equipes brasileiras, atletas que eu monitoro há muito tempo, né, e com certeza outras equipes da MLS podem também ter monitorado esses atletas que decidiram ir para o Brasil para fazer esse trampolim, que é o caso do Kusevich, zagueiro do Palmeiras, que jogava na Universidade na Católica, e o Palacios agora, chileno, né, por acaso 2 jogadores chilenos, e o Palacios agora que foi contratado pelo Internacional. Então, por outro lado, a gente tem atletas como a Atuesta, Diego Rossi, né, o Marcos Lopes, lateral esquerdo da seleção peruana que a gente contratou. Eu vejo hoje a MLS com mais probabilidade, né, para esses atletas jovens, né, irem para a Europa, né. Eu acho que o Brasil e a MLS hoje, até mais do que a Liga Max, né, porque o perfil de contratação da MLS hoje, como eu já dei o exemplo, são mais de 40 jogadores abaixo de 23 anos somente formados na América do Sul, né, isso facilita muito. E o Brasil também é um produtor de jogadores, né, Demetrios? A gente sabe a qualidade da formação dos clubes brasileiros, a gente sabe o tanto de atletas jovens brasileiros que a gente tem também sendo lançados nas equipes brasileiras, né? Isso também, de uma certa forma, dificulta um pouco também a um atleta jovem, né, sul-americano, ser inserido no mercado brasileiro. Mas a gente hoje vê grandes exemplos do próprio Soteldo, entendeu? Mais uma vez, engraçado que são atletas que jogavam no futebol chileno. Soteldo jogou muito tempo no Chile, né? A gente vê a questão, como eu disse, do Palacios, agora do Kusevich. Então, a gente vê aí o Gustavo Gomes, com certeza o melhor zagueiro, né, na atualidade hoje no futebol brasileiro, zagueiro do Palmeiras. Então, tem espaço para as 2 ligas, né? Eu acho que o nível técnico do futebol brasileiro ele vem aumentando. O Campeonato Brasileiro foi escolhido o 3º campeonato mais importante do mundo aí na última década. Isso é muito importante para nós brasileiros, né, profissionais brasileiros, principalmente para a gente que trabalha fora do Brasil. Então, eu torço para a MLS e para o Campeonato Brasileiro crescerem juntos, né, lado a lado, que isso valoriza cada vez mais também a nós profissionais brasileiros que trabalhamos fora do Brasil. Temos mais perguntas para ti. Não sei se já perguntaram ou se é pauta, mas se possível, faça uma análise de Atuesta e Castellanos. Acham que ambos podem ser titulares imediatos já no Palmeiras ou precisam de uma boa adaptação? São atletas com passagem por seleções de base, né? O Castelhano joga na seleção sub-23 argentina. Eu não tenho mais o que falar, né? O futebol argentino com tanta tradição no processo de formação, na qualificação de atletas. O Atuesta foi o capitão da seleção colombiana no pré-olímpico sub-23. É um atleta que, antes de ser contratado pelo LFC, já poderia ter sido contratado por uma equipe brasileira. Ele já era, né, destaque no Independente Medellín, né, no Medellín, quando ele foi contratado pelo LFC. Foi uma opção dele vir para cá. São atletas, o Atuesta mais
é um primeiro volante dentro do LFC, mas um primeiro volante com característica de segundo homem, que ele tem qualidade técnica. Ele não é um jogador de tanta pegada defensiva, mas é um jogador de boa dinâmica, muito técnico, um bom passe. Né? Foi o líder, né, o cérebro da equipe do LFC nas últimas 2, 3 temporadas. Né? O Castellanos, um atacante que ele vinha revisando com o Weber, o brasileiro no NYFC, um atacante de boa dinâmica, boa finalização, bom perfil físico. São 2 jogadores aí jovens com bastante potencial, abaixo de jogadores de 23 anos, que com certeza, né, se forem contratados, a gente vê essa especulação toda aí na mídia, mas tanto para o Palmeiras ou para qualquer outra equipe do futebol brasileiro, com certeza serão aí boas contratações aí, atletas que somarão bastante e crescerão também dentro do ambiente competitivo como a gente tem dentro do Campeonato Brasileiro. Mais uma pergunta do Rafael Ramos. Bruno, você acredita que teremos mais brasileiros no MLS nas próximas temporadas? O Brenner foi uma surpresa ter chegado na MLS? O que você acha que está chamando a atenção do atleta brasileiro em geral para jogar nos Estados Unidos? A qualidade do Brenner, eu trabalhei nas seleções de base, né, trabalhava, né, como eu disse, era responsável ali no período, né, que o Brenner começou a ser monitorado pelo departamento de scout das seleções de base do Brasil. O Brenner, ele foi, quem acompanha a base, ele foi um boom dentro, principalmente na categoria sub-17, né, no São Paulo, onde ele foi artilheiro máximo do Campeonato Paulista, sempre foi um jogador que teve muito faro de gol, acabou subindo muito cedo para o profissional em 2017 e não tendo uma transição bem feita na época, isso foi comentado por todo mundo que acompanha esse trabalho de base, né? E acabou sendo emprestado em 2018, inclusive, a gente teve um contato com o São Paulo para tentar trazer o Brenner por empréstimo, né, para a nossa equipe, há 3 anos atrás. Né? O Brenner acabou indo para o Fluminense, né, acharam melhor ele continuar dentro do futebol brasileiro, não teve sucesso no Fluminense em 2019, né, mas o atleta é um atleta com, a gente chama aqui nos Estados Unidos de late bloomer, né, o atleta com maturação tardia, um atleta que precisa crescer e maturar fisicamente. O que chamou a atenção, não só a minha, mas das pessoas do mercado, foi o valor da transação, né? Foi um valor alto, né, dentro do que for, não pela qualidade, pelo potencial do Brenner, mas todo mundo acompanhou que o Cincinnati ele tinha tentado a contratação do Lincoln, atacante do Flamengo, né? No final o Lincoln acabou indo para o Japão, e o Cincinnati, com certeza, por questões de rivalidade também, né? O Columbus foi campeão em 2020, o Columbus é o principal rival do Cincinnati, o Cincinnati acabou ficando em último na temporada 2020, eles fizeram esse investimento no Brenner, que é um investimento alto, muito parecido com o que foi feito com o Ezequiel Barco, quando o Barco foi o grande destaque do Independente naquela Copa Sul-Americana, que eles foram campeões em cima do Flamengo, mas isso mostra, né, que o Brasil, né, que era o único país ainda da América do Sul que não vinha exportando jogadores desse patamar de negociação, né, o Brenner acabou quebrando esse paradigma, mas eu brinco com todo mundo, né, porque eu falo com os clubes brasileiros e alguns agentes que ligam para a gente, eu falo, pessoal, essa realidade de transferência não é uma coisa que acontece na Liga todo ano, então a realidade, principalmente do nosso clube, é uma realidade completamente diferente a nível de investimento. A gente tem que cavar e buscar o atleta jovem num custo baixo ou acreditar naquele atleta para que ele possa dar um retorno para a gente. Então, nossa equipe não é uma equipe que vai chegar e gastar aí 10, 12, 13 milhões de dólares como o Cincinnati fez. Temos uma pergunta aqui de Bruno para Bruno. Deixa eu ver. Boa noite, Bruno. Meu xará. Minha pergunta é: você acha que o limite de investimento que existe na MLS pode ser um utensílio para os times americanos bater de frente com os mexicanos nas competições continentais? Bruno, você é uma pessoa inteligente e vai entender tudo o que eu vou falar agora. A Liga Chinesa, quando foi lançada, e deu aquele boom há 4, 5 anos atrás, todo mundo falava da China, e os Estados Unidos, a MLS, sempre equilibrando, com teto salarial,
com uma fomentação da liga e da marca, com um planejamento estratégico a médio e longo prazo, uma coisa muito pé no chão a nível orçamentário. A gente vê as dificuldades que o Cruz Azul vem passando agora por questões dos donos. A questão da pandemia foi e vai ser um divisor de águas. Se não fosse essa organização orçamentária que a MLS tem, ela teria tido muito mais problema do que ela teve durante esse período da pandemia. Por isso que eu acho, né, que a médio e longo prazo, e a última CONCACAF já mostrou isso, a final foi Tigres e LAFC. Quem acompanhou aquela final, o LAFC foi melhor na partida, principalmente no primeiro tempo, até os 15 e 20 do segundo tempo, estava ganhando de 1-0. O Diego Rossi teve uma chance claríssima de fazer 2-0, mataria o jogo ali, e o LAFC estaria no Mundial. Em 2018, o Toronto perdeu para o Chivas, do Matias Almeida, que é nosso treinador, também numa final muito disputada. Então, eu acho que a Liga ela vem fazendo mais investimento, né? Os donos hoje eles têm o poder de assinar 3 jogadores acima do teto salarial, né? E essa CONCACAF agora, eu acredito que tem pelo menos 2 equipes aí, né, da MLS com boas chances e com um elenco de qualidade para estarem batendo de frente a frente mais uma vez com o futebol mexicano. O LFC ano passado ganhou do Lyon, que tinha sido campeão da clausura, apertura, se não me engano, né? Ganhou de 3 clubes mexicanos antes de pegar o Tigres na final. Então, a Cruz Azul, né, que vem sendo também um dos grandes times da Liga Mexicana, né, no final do ano passado. Então, eu já vejo um equilíbrio muito grande, né, nas partidas entre equipes da MLS e equipes da Liga Mexicana. Então, eu dei esse exemplo da China, porque o México também ele precisa se cuidar, que os Estados Unidos vem devagar, mas vem crescendo a MLS com muita responsabilidade. Verdade, já existe, né, essa rivalidade entre os americanos e os mexicanos há um tempo. Sim. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta do Perseu. Bruno, com a Copa do Mundo de 2026, sendo nos Estados Unidos, Canadá e México, a Liga deve investir mais em marketing e poderá aumentar o interesse dos americanos na Liga e fortalecer as franquias e, consequentemente, aumentar as opções de transmissão local e internacional da Liga mundo afora? Como eu disse anteriormente, a Liga ela tem um planejamento estratégico a médio e longo prazo. O contrato de televisão da MLS ele termina em dezembro de 2022. Então, essa renovação de contrato ela já está atrelada com esse crescimento com a Copa de 2026. Né, a franquia, a MLS ter 30 clubes até 2023, já é um planejamento da Liga, um investimento nas categorias de base. A vinda da Copa do Mundo, lembrando que 80 partidas da Copa serão nos Estados Unidos, 10 no México e 10 no Canadá. Na verdade, é uma Copa Estados Unidos, México e Canadá, mas muito mais uma Copa dos Estados Unidos. Então, essa nova geração hoje que vem nascendo, filhos de imigrantes nascendo no país, que são pessoas apaixonadas pelo futebol. O futebol hoje é o esporte que mais cresce dentro dos Estados Unidos, mais praticado até os 12 anos. Os números hoje, né, por isso, né, desses investimentos astronômicos, né, que acabam acontecendo na compra das franquias, né, a gente está falando aí, né, o Charlotte fazendo investimento de 325 milhões de dólares, além da construção do estádio próprio, né, que tem que ser feito. O Charlotte não, porque o dono do Charlotte ele é dono de uma equipe de futebol americano, então ele vai utilizar o estádio de futebol americano, que ele já é o dono, mas 97%, 98% das ligas, eu acredito que só 3 equipes, o Seattle, Atlanta e agora o Charlotte, quando entrar, são equipes que jogam com os donos, e o Revolution, né? São equipes que os donos também são donos de franquias da MLS e utilizam a estrutura da NFL e utilizam os estádios de futebol americano para as partidas de soccer. Mas a gente tem 3 estádios novos agora, inaugurando em 2021, né? Então, Austin, Columbus e Cincinnati, e isso vai ser formidável, né? Eu vi hoje o nosso estádio, a gente fez uma troca na grama, primeira vez que a gente teve um jogo treino hoje no estádio com a grama nova, a gente vê a beleza do nosso estádio. O estádio foi construído em 2015 para 18 mil pessoas, a grama toda trocada, a gente vê que a qualidade do jogo é diferente e isso facilita muito também ao desenvolvimento da qualidade de jogo e também no desenvolvimento dos atletas
né? Ter um bom campo facilita muito. E isso tudo que eu estou passando está atrelado, né, com esse marketing da Liga, com a exposição que a Liga tem em outros países e com a transmissão dos jogos para mais de 180 países e também a renovação de contrato, né, que acontecerá no final do próximo ano. Temos mais uma pergunta aqui do Felipe. Bruno, como você enxerga o nível técnico da MLS em relação ao Campeonato Brasileiro? Na sua opinião, existe alguma diferença? Sim, o Campeonato Brasileiro, obviamente, pela qualidade do grande parte dos jogadores, é um campeonato mais técnico, né? A MLS é uma liga de muita transição, né, com diferentes perfis. Como a MLS não tem rebaixamento, você vê jogos mais abertos, isso acaba sendo jogos. No Brasil, a gente vê os treinadores jogando muito por resultado, por questões de rebaixamento, a gente sabe disso, né? E aí muitos daí devem estar perguntando, e deve ser a próxima pergunta, Bruno, você é a favor ou contra? É uma questão cultural, a questão de rebaixamento ou não muda a mentalidade, a intensidade dos jogos, porque a competitividade que a gente tem, que os treinadores têm e que os jogadores têm também, isso é uma coisa nata, natural de cada jogador, de cada atleta. A gente vê isso dentro dos outros esportes, então eu não acho que atrapalhe. A gente vê muita briga, mas um dono que faz investimento de milhões e milhões de dólares, ele quer ter a segurança em que o modelo de negócio dele vai trabalhar dentro daquele formato, né? Então, tecnicamente, o Campeonato Brasileiro ele é melhor ainda, tá? Mas eu não vejo a MLS muito atrás, né? Pela qualidade dos treinadores e pela intensidade que o futebol moderno ele exige e pela intensidade que é jogada hoje dentro da MLS também. Temos mais uma pergunta do Gustavo Lopes. Teve um caso recentemente no Brasil que o Flamengo não contratou o Dourado do Internacional porque ele não atingia o número mínimo de jogos determinado pelo Flamengo. O quanto o número de lesões influencia na hora de contratar um jogador, mesmo se o jogador for de alto nível? As questões de lesões elas são primordiais, né? Quando você analisa um jogador, a gente vê muito hoje essa discussão das questões analíticas, de números, de dados, isso tudo precisa ser utilizado, mas com conhecimento e com conceitos, né? Quando a gente analisa um jogador, a gente filtra as informações desse atleta primeiro dentro de campo, característica, ver se esse jogador encaixa no nosso modelo de jogo, depois a gente procura pegar informações desses atletas com relação a lesões, extracampo, se o atleta é casado, solteiro, o histórico dele nas categorias de base, quais foram seus treinadores, atletas que jogaram com ele, procuramos conversar com pessoas próximas do jogador, depois fazer uma entrevista com esse atleta, conversar. O contato nosso de clube com o jogador ele é muito importante, ele é fundamental para finalizar algum tipo de contratação. E as questões das lesões, elas têm sim um fator importante, por isso que o departamento médico ele precisa andar lado a lado junto com o departamento de futebol, para quando você traz a oportunidade de uma contratação, esse atleta passa por uma avaliação física, uma avaliação física, né, e médica, para determinar se ele está apto para assinar um contrato profissional. Muitas vezes você também, conhecendo o jogador e acreditando, você precisa arriscar. Arriscar é apostar num jogador que já teve um potencial de jogo, né, muito alto num passado não muito distante. Devido a algum tipo de lesão, esse atleta não teve mais tanta oportunidade dentro da sua equipe, e você identifica essa oportunidade de mercado, traz esse atleta ou por empréstimo, com opção de compra, ou se esse atleta está terminando o contrato, você arrisca com esse jogador. Então, no futebol, tem horas que você precisa arriscar também, mas com embasamentos, com dados, né? E que comprar é o famoso comprar na baixa para vender na alta, né? Isso também se aplica para o futebol. Já estamos perto de terminar e eu passo a pergunta para o Guilherme Lacerda. Bruno, eu queria saber agora de um jogador particular, o Jackson Ewell, que foi destaque do pré-olímpico no México. Eu queria saber a sua opinião sobre o futuro dele, né? Já que ele se destaca numa competição que muitos olheiros devem olhar. Você acha que ele deve seguir com uma história do Ondolowski, que é mais
10 anos no San José, ou ele deve continuar uma carreira na Europa, né? Já que tem um chute forte também, é um jogador muito técnico. O que você acha do futuro do jogador? Jackson Hill, para a gente, é um benchmark dentro do trabalho que a gente faz dentro do clube, né? Ele jogava como camisa 10 no college, quando a gente draftou ele na faculdade de Los Angeles, UCLA, né, a UCLA, e um atleta que chegou para a gente com 20 anos, em 2017. A gente sabia do potencial técnico dele, a gente sabia dessa leitura de jogo que o Jackson tem, principalmente ali no meio de campo, no terço final. É um atleta com nível cognitivo altíssimo, que precisava evoluir a parte defensiva e a parte física dele. Então, os 2 primeiros anos do Jackson foram de transição. Em 2017, ele jogou no nosso time B, teve poucas oportunidades na equipe principal. Em 2018, foi uma temporada muito ruim para a gente a nível de resultado, mas o Jackson já começou a demonstrar um pouco mais do que a gente esperava. Em 2019 foi o ano que ele realmente mostrou para que veio. Já foi um grande destaque da nossa equipe, da liga, na posição, foi convocado para a seleção principal. O Almeida, a forma do Almeida jogar auxiliou muito, e principalmente a mentalidade do Jackson, né, a nível cognitivo, de interpretar o que tem que ser feito dentro de campo. O Jackson hoje é um jogador que joga nos 2 lados do campo, é um jogador que tem uma leitura de jogo e uma valência física formidável. Foi o grande destaque da seleção americana hoje né, nesse último pré-olímpico, né, mesmo com a não classificação dos Estados Unidos. Lembrando, né, eu gosto de tocar muito nesse assunto, eu não sou muito de proteger, de falar, mas os atletas que estiveram nesse pré-olímpico, grande parte desses atletas, né, se outros, né, mais de 25 ou 30 jogadores de potencial que poderiam estar presentes nesse pré-olímpico não tiveram, o Jackson Hill era o único jogador que realmente teria ali hoje uma oportunidade, quem sabe, de estar inserido dentro do grupo principal com o Bell Harder, com o treinador, mas é um grupo de qualidade, né? A gente não pode crucificar uma geração, mesmo não sendo, né, os principais atletas dessa geração, né, caso do Pulisic, o McKennie, né, o Reina, o Talon Adams, o Reynolds, outros jogadores que não tiveram oportunidade, não foram, né, porque não era uma data FIFA participar desse pré-olímpico, né? Atletas de muito potencial estiveram lá, e a gente precisa respeitar muito e não crucificar uma geração, né, só porque ela não classificou, né, para as Olimpíadas, até porque o objetivo principal dos Estados Unidos é a Copa do Mundo de 2022 e, obviamente, a Copa de 2026. E o Jackson mostrou uma maturidade muito grande dentro desse processo da seleção sub-23. Ele foi o capitão da equipe, ele foi o capitão da nossa equipe ano passado, quando o Wondolowski, que é o maior ídolo da história do clube, ele não estava dentro de campo. Então, mesmo com 23 anos, ele já traz essa responsabilidade. É um atleta que, com certeza, se eu trabalho para algum clube europeu, um grande clube europeu, eu estaria de olho no Jackson, sem dúvida alguma. Ele renovou o contrato com a gente, tem mais aí, estamos 3, 4 aí anos com a gente, ainda tem contrato com o San José. Então, qualquer equipe que queira contratar o Jackson, alguma coisa, ela precisa vir no San José, conversar com o San José, mas eu acho que a maturidade que ele mostrou nesse pré-olímpico e a maturidade que o Jackson vem demonstrando nos últimos 2, 3 anos credenciam ele, sim, para ser um atleta que esteja no radar de grandes equipes do futebol europeu. Para encerrar a nossa coletiva e fechar com chave de ouro, a última pergunta vai para Gustavo Demétrio. Bruno, encerrando aqui da minha parte, eu queria saber 2 coisas, já emendar 2 perguntas em uma. A primeira, nos últimos anos se especula bastante, e nessas últimas semanas isso ganhou força, o presidente da Federação Mexicana falando, inclusive, sobre esse assunto. Fusão, Major League Soccer, Campeonato Mexicano, qual o seu posicionamento quanto a isso? É o boom que precisa? Pode ser um movimento que retarde algum desenvolvimento dentro da Major League Soccer? E a segunda pergunta, sobre essa temporada, né, essa temporada 2021, qual o plano que vocês fizeram para o San José? Qual o objetivo que vocês colocaram? É chegar nos playoffs? É chegar na final da conferência? É ser campeão? E quem são os grandes times dessa temporada, que está bem pertinho de começar? Demétrio, com relação à fusão, é uma discussão que a gente escuta muito, né, de bastidores, não é
não é muito dentro da minha área dentro de, né, administrativa, né, que é uma coisa muito voltada para a MLS, para os donos dos clubes. Já existe um relacionamento muito próximo entre as categorias de base dos clubes da MLS e as categorias de base dos clubes mexicanos, né, competições que já acontecem, o intercâmbio de jogos, já existe uma competição hoje entre equipes da MLS e equipes mexicanas, então já existe um namoro dentro desse processo, mas são modelos completamente diferentes, né, modelos, né, você tem um rebaixamento dentro da Liga Mexicana, que na verdade eles estão tentando fugir um pouco disso agora, a gente viu uma mudança, né, no regulamento para as próximas temporadas, né, as questões dos donos da equipe também, as franquias que foram compradas, o investimento, né, as questões culturais, então precisa ser bem estudado, bem feito, mas quem sabe no futuro próximo não seja uma solução aí que possa facilitar o crescimento. Mas eu vejo a MLS hoje ela crescendo num nível muito significativo, e eu não sei se seria interessante para a MLS ela dar esse salto, né, porque hoje ela já consegue andar com os pés próprios. Eu vejo mais uma vontade da Liga Max, né, de fazer isso acontecer, né, e a gente acompanhando, mas com certeza seria uma coisa importante. Com relação ao São José, eu acho que a gente tem primeiro, para mim, sem dúvida nenhuma, dos grandes treinadores da Liga. O Almeida, o Matias Almeida é um mentor, é um estudioso do jogo, uma pessoa inteligentíssima, um treinador que facilita muito essa transição da base profissional, um treinador que oportuniza muito aos jogadores jovens, né, a jogarem, dá confiança para esses jogadores. Então, o que a gente espera é que os nossos atletas estejam melhores do que eles estavam no passado, né, com um ano a mais, a terceira temporada do Almeida, com um ano a mais jogando, né, se conhecendo, a grande parte do nosso elenco está retornando, né, então é um grupo que se conhece, que se respeita, que tem um ambiente fora de campo assim formidável também. A gente tem o Jesse Fioranelli, que é o nosso executivo de futebol, também uma pessoa do nível intelectual altíssimo, uma pessoa muito família, uma pessoa que preza muito esse ambiente de vestiário. Eu acho que é o diferencial do nosso time. O Almeida, ele preza muito esse trabalho de vestiário, de você estar unido, de um correr pelo outro. E o que eu posso te garantir é que é uma equipe que vai lutar muito, vai perder, vai empatar e vai ganhar jogos, como a gente sempre fala. Mas é uma equipe que, com certeza, quando entrar em campo, estará sempre focada e disposta a doar tudo e deixar tudo dentro de campo para um resultado positivo. Este é o Bruno Costa, Head Scout do San José Earthquakes e o nosso primeiro entrevistado da coletiva do Território MLS. Bruno, muito obrigada. Tenho certeza que não só eu, como todos aqui que te perguntaram, aprenderam muito contigo e foi uma honra te ter como nosso primeiro entrevistado. Obrigado, Juliane, obrigado a todos aí do Território MLS. Quem quiser me seguir lá no Instagram é Bruno Costa 80, fácil, né? Bruno Costa 80, né? Para acompanhar um pouco também do trabalho, o que a gente está fazendo dentro do clube, algumas, né, informações. Acompanha. Não sei para quem já viu aí, Demetrio, se você acompanhou a MLS, ela revitalizou o site dela, né? Você consegue todas as informações, né? Ficou um site muito bacana, né? Essa mudança que eles fizeram, né, a visualização do site. Então, qualquer dúvida que tiver, fique à vontade para me mandar pergunta. A gente está aqui para auxiliar, né, no crescimento da liga, né, no crescimento do profissional brasileiro, e mostrar que o futebol brasileiro ele não forma somente bons jogadores, ele forma também bons profissionais. É por isso que a gente continua estudando, se capacitando e levando o nome do nosso país, do nosso Brasil, que eu tenho tanto orgulho, da melhor forma possível. Então, obrigado pela oportunidade. Estou à disposição aí de todo mundo, e quem quiser é só me seguir lá. Tá? Obrigado pelo carinho de sempre. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, Bruno, e até a próxima. Desejo muito sucesso para você na sua carreira. Valeu, obrigadão.